Boa noite. Hoje, quarta-feira, 2 de agosto, faz 20 graus em Passo Fundo. Estamos no Rio Grande do Sul, a capital do Planalto Médio. Como é que você está, Álvaro Damini? Boa noite. Boa noite, Santos. Estou bem. Mais um dia de intenso calor aqui na cidade, né? Verdade. Em pleno inverno. Até quando será que vai, Álvaro Damini? Eu acho que vai perdurar ainda, hein? Será que o verão muda com isso? Não sei. Talvez tenhamos um verão menos intenso, né? Pois Geralmente, quando uma estação é muito intensa, a outra ela acaba sendo também. Uhum. E a gente não sou Não do tempo, né? Não é a minha área, mas geralmente. Vamos ver o que vem aí, né? Lá. O verão é Quarta-feira já, Janice, está passando a semana muito rápido. Nós estávamos aguardando por essa entrevista de hoje. É um assunto pitoresco, eu diria. Que palavra você usaria para esse assunto de hoje? Diferente, talvez? É. Eu ainda não conhecia essa técnica que nós vamos falar hoje. Você já tinha conhecimento? A técnica não, mas muitas pessoas que precisam da técnica, sim. Ah, sim, isso sim. Isso sim. E eu acho que muitos espectadores vão ficar curiosos, talvez até com a intenção de utilizar o serviço. Vamos lá, então, vamos apresentar a nossa convidada de hoje? Por gentileza. Está conosco hoje Luana Almeida, ela que é enfermeira padrão, especialista em estética de orelhas. Boa noite, Luana. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no Contraponto. Tô nervosa, vou falar para vocês. Que amor! É a primeira vez que estou aqui falando ao vivo com os telespectadores. Então, muito obrigada pelo convite. Que bom, nós que agradecemos a tua presença, né? Conhecemos a Luana há pouco tempo e logo despertou a nossa atenção, Janice, justamente pelo trabalho que ela realiza. Foi muito interessante. A Luana nos chamou a atenção, prendeu a nossa atenção em uma ocasião em que nós estávamos em um jantar de network, de contatos, e ela apresentou o seu trabalho e todos ficamos assim, né, que... Não fomos só nós que nos impressionamos naquela noite. Né? Que atividade foi essa? E por uma questão de interlocução, nos separaram, né? Álvaro e eu ficamos em mesas diferentes para cada um interagir com o seu público, porque eu acho que eles julgam que nós falamos muito juntos, Álvaro. Talvez. Mas, enfim, o Álvaro veio até mim e falou: Janice, tem uma moça aqui na minha mesa que tem uma atividade muito diferente. E ali nós, a nossa ligação que temos como jornalistas, disse, ela me chamou a atenção também, Álvaro. E nessa mesa já saiu com um cliente, Luana, como é que foi isso? Isso aí, já saí com o cliente, expliquei para ele todo o meu trabalho, como é que funciona, e ele se interessou, já marcou uma avaliação e agora estamos fechando para achar um horário também para ele, que os horários dele também é difícil, então a gente está tentando achar um horário comum que a gente consiga fazer o procedimento. O pessoal entender, de fato, o teu trabalho, como é que ele é, como é que você iniciou ele e o que você faz, na verdade. Então, na verdade, assim, eu sou enfermeira, formada desde 2018 e depois da pandemia eu resolvi, então, parar com tudo. Assim, pensei, não é mais isso que eu quero, não é mais ser enfermeira de hospital, cansei da parte do dia a dia. Do dia a dia hospitalar. Então, eu pensei, o que eu vou fazer? Então, fui mais para a parte da estética, comecei a fazer furo de orelha humanizado. Então, comecei com as crianças, com os bebezinhos recém-nascidos, com as menininhas, e assim fui abrangindo adulto, faço furo de orelha em adulto humanizado, que eu tento minimizar a dor, né? Tento diminuir a dor na hora da perfuração. Faço também a reconstrução do lóbulo para as mulheradas que usa brinco muito pesado. E então eu cheguei no procedimento que é agora que mais está em alta, que é o de harmonização de orelha. O que seria a harmonização de orelha? Para quem tem a orelha de abano. Aquela orelha de abano, eu faço a harmonização sem corte, sem cirurgia. Então, a recuperação ela é muito mais tranquila. Então, a gente só vai um fio na cartilagem. Antes que você explique, você não cola as orelhas dos seus pacientes? Não cola a orelha, não vai super bonde, não vai nada. E ela não vai colada também, não fica aquela orelha artificial. Eu busco deixar o mais natural possível. Tem muita gente que cola a orelha? Tem muita gente, tem muitos clientes meus que me procuram porque colam com super bonde. E depois, daí como ela contou umas histórias relacionadas a isso, né? Eu deveria ter ficado nessa mesa. Perdeu a oportunidade. Tem vários clientes que me procuram porque colam no dia a dia a orelha com super bonde. Tem muitas mulheres para as formaturas. Querem fazer penteado, até por causa do próprio chapéu.
colam com o Super Bond para a orelha ficar lá atrás porque não gostam. Teve vários clientes também que, quando chega na puberdade, quer encantar aquela menina, vai para a escola com aquela orelha colada. E daí teve até um paciente que eu não pude fazer de imediato o procedimento nele, bem pelo fato de que ele estava com a orelha toda queimada do Super Bond Teve atrás. que descolar a orelha primeiro. Tive que tratar a lesão que tinha atrás, ele precisou passar um sorinho, deixar descansar a pele, para daí sim a gente poder fazer o procedimento. Luana, e quantas sessões, ou quanto tempo demora para você fazer um trabalho desses, para quem tem essa necessidade, digamos? Na verdade, é apenas uma sessão, ele é definitivo, porque esses fios a gente não tira, ele é o mesmo fio utilizado em cirurgia plástica. Tem bastante gente que confunde o fio que eu utilizo com o fio de PDO. O fio de PDO ele é como se fosse um fio de colágeno, que com o tempo ele vai sendo absorvido, e esse fio não. Esse fio ele é definitivo, então ele fica para o resto da vida. Mas a cartilagem exposta a uma pressão durante 6 meses, ela se molda. É como se fosse um papel, uma cartolina. Quando você gira ela por muito tempo, deixa ela num canudinho, até você conseguir deixá-la reta, tem que deixar um peso em cima. É a mesma coisa a cartilagem. É uma espécie de trabalho como se faz com a parte dentária, né? Com o aparelho ortodôntico. Isso aí. Mas agora, Álvaro, levantou aqui uma dúvida. As crianças também, o contrário pode acontecer. As mães que colocam a fita nas meninas com a orelha para frente, de tanto colocar aquele enfeite, também pode estragar ou, enfim, deformar a orelha do filho, da filha ou do filho. Pode sim. Quanto mais cedo fazer o procedimento, melhor, né? A indicação é com 7 anos, mas tem muita gente que coloca a faixa por cima, deixa a orelha para frente, então isso influencia. A touca para frente influencia, puxar a orelha da criança. Não que vá influenciar muito, mas ajuda sim. Como é que você percebe a própria questão da autoestima da pessoa quando ela chega com essa dificuldade, depois quando você faz esse trabalho, enfim, muda? Muda muito. A que mais me emocionou até foi uma cliente que ela disse que ela nunca tinha amarrado o cabelo na vida. Nunca, assim. E o que mais me emocionou foi que a primeira vez que ela foi na academia, depois do procedimento, ela me mandou uma foto dela na academia com um rabo de cavalo aqui assim. Você pensa como transforma a vida de uma pessoa dessas, Janice? Maravilhoso isso. Você teve uma grande sacada. Sim. Parabéns, Luana. Obrigada. E tem mais homens ou mais mulheres que fazem a correção? Mas é mesmo padrão, assim, não tem uma quantidade maior. A procura é a mesma, assim, não tem. E a técnica você conheceu de que forma, Luana? Então, na verdade, eu conheci ela em 2019, antes mesmo de eu trabalhar com a parte de orelha, pesquisando e conversando até nos hospitais, mas nunca tinha me chamado a atenção. Ela existiu em 2015 e estourou em 2019. Só que com a pandemia, como não pode usar máscara, abafou. Então, agora em 2020 que ela estourou. Só que o pessoal me procurava muito. O pessoal ia para colocar piercings, né, na orelha e dizia, eu não gosto da minha orelha, tu não sabe alguma coisa, não queria fazer cirurgia. Então eu disse, deve ter alguma coisa. Agora a própria questão da pandemia potencializou isso. Potencializou, isso. Eu encontrei várias pessoas dizendo, não aguento mais. Isso, ajudou muito o pessoal até que trabalhava em hospital, né, aquela PFF2, aquele negócio que era apertado, puxava a orelha para frente. Então, depois que o pessoal dizia, tem alguma coisa? Eu disse, não, deve ter, né? Não é possível não ter, tem que ter. Então, eu fui atrás, busquei e achei esse procedimento. A agenda dela, Álvaro, é tão cheia. Ontem ela tentou vir no programa Era para estar conosco ontem, né? Mas não teve forma. Hoje ela fez aí um mesh para conseguir estar conosco. Luana, agora tem como a gente falar em questão de valores? Porque eu acho que esse é um assunto bem importante. Assim. Quando envolve questão hospitalar, aí não é só o médico, tem o procedimento, tem a questão da internação, da sala cirúrgica. No teu caso, como é que funciona? Assim, o valor em torno do procedimento, ele vai em torno de 2.300, 2.700, mais ou menos nesse valor.
tá? Então, não passa desse valor no meu consultório, né? Isso Então, com revisão, com consulta tudo, prévia? Com tudo incluso. Com a consulta, a avaliação antes, com o procedimento. E eu acompanho o paciente durante 6 meses para qualquer intercorrência que venha acontecer. E também, como eu sou enfermeira, eu tenho uma médica que também ela trabalha comigo, que vir a acontecer qualquer intercorrência, ela vai estar avaliando também. Então, a gente tem uma equipe onde qualquer intercorrência a gente vai estar... Todos os cuidados, todos né, os para cuidados. que saia perfeito Isso o aí. procedimento. Isso aí. Sobre a questão essa é a questão da orelha de abano, né? Que se repõe na seu formato original, né, Janice? Sim. Gostaria de te perguntar sobre, você falou também das mulheres que usam aqueles brincos um pouco mais pesados, que acaba ou rasgando ou alargando demais. Tem aquela situação do pessoal que usa alargador de orelha e depois acaba se arrependendo em determinado período. Tem como fazer a reconstrução disso também? Tem, sim. Também eu faço não cirúrgico, que depende de cada caso, depende de cada tipo de pele. Precisa passar por uma avaliação, eu preciso ver como é que está o colágeno, se a pele está muito fina. Então, neste caso, eu uso ou o ácido, ou que ele é o ATA, que a gente fala, que é o ácido ATA, ou eu uso o jato de plasma. Então, é um desses dois que eu utilizo para fazer essa reconstrução do lóbulo. Não utilizo ponto nem nada. Então, primeiro a gente faz toda a reconstrução e depois a gente faz um furinho novo no local. Normalmente, não furo bem certinho no local, porque a pele está muito nova, então eu procuro sempre uma margem de segurança para estar furando depois. Aí tem um período de recuperação? Sim, também? tem um período de recuperação. Normalmente não fecha de primeira. Normalmente não consigo fechar na primeira sessão, porque é todo um processo de cicatrização, tem que ter toda a célula fechar ali. Então, normalmente vai de 2, no máximo 3 sessões. Depois que fechou as 3 sessões, que tá bonitinho o lóbulo, daí a gente faz a perfuração nova. Luana, tem alguma orelha que você restaurou, que tenha te chamado muita atenção? Nós rimos porque a orelhinha dele é aqui, ó, toda perfeitinha. Mamãe caprichou, né? Mas tem esse incômodo que é legítimo, de que, por exemplo, nessa mesa que vocês estavam, a pessoa fala na hora, ela consegue falar? Essa pergunta o Álvaro fez, mas eu queria entender como é que a pessoa... Muitas pessoas, por exemplo, têm um nariz grande, não se importam. Agora, outras se sentem incomodadas e não sabem como abordar isso, dizer, isso me faz mal. Com relação à orelha, isso acontece? Sim, acontece. Tem muita gente, até às vezes as pessoas chegam, a minha família não acha que eu preciso. Tenta justificar. Isso, mas às vezes, e eu sou muito sincera, às vezes eu digo, não, mas você precisa. Sabe? Foi a situação que nós observamos naquela noite. Vocês são demais. Eu não consigo, porque eu acho que se a pessoa precisa desse feedback. Não adianta dizer para ela, não, tu não precisa ser querida e passar a mão. Não, gente, ela tá se incomodando com a autoestima. Entende? E eu tenho a solução, eu quero melhorar, eu quero que ela se sinta bem, eu quero que ela se sinta... Tanto que no meu procedimento, eu trabalho com a forma humanizada. O que é essa forma humanizada? Durante o procedimento, eu vou mostrando para a pessoa como que está ficando o resultado. Ela não vai simplesmente deitar na minha maca e eu vou fazer como eu acho que ela tem que ficar. Eu faço 1 ou 2 pontos, a pessoa vai sentar, vai olhar e vai dizer, Lu, tá legal, não, eu quero que puxe mais, eu quero que puxe menos. Então, eu vou conversando com a pessoa durante o procedimento, porque eu quero que ela se sinta segura e satisfeita com o que está recebendo. Às vezes pode até acontecer, que já aconteceu. A pessoa dizer, não, Lu, tá bom assim, não quero que puxe mais. Chegou 30 dias, ela disse, ai, Lu, mas no fim aqui podia ter puxado um pouquinho mais, a gente faz um retoque. Porque eu quero que a pessoa saia de lá confortável, seguro, feliz, satisfeito com o que foi buscar. E eu acho que seria até importante você explicar, porque existe essa possibilidade de você fazer de forma cirúrgica também, Isso, né? Qual é que é o diferencial entre uma e esse método? Esse método. Normalmente o médico, ele faz o corte, né, da cartilagem, então ele faz tanto dependendo do médico, dependendo do jeito que ele vai utilizar, ele pode fazer o corte tanto pela frente quanto pela parte de trás, e ele vai reposicionar também a orelha um pouco mais para trás, ele vai moldar também. E nesse formato que eu utilizo, a gente só vai passar os fios na cartilagem da pessoa e reposicionar ela um pouco mais para trás. Então, esses fios, eles ficam todos dentro da orelha, não tem nada que vai... Às vezes o pessoal me pergunta, tá, mas esses fios grudam na cabeça, vai atrás, onde é? Não, ele fica tudo dentro da cartilagem. Então, não tem... Esses fios somem, ele gruda na cartilagem, eles ficam todos aderidos. Ele é o mesmo de plástica.
Isso, ele fica todo aderido na cartilagem. Agora, assim, Luana, quanto tempo você leva na cirurgia e se tem anestesia? Isso também me causa impressão, porque você vai costurar, na verdade. A anestesia, ela é local, tá? É a mesma de dentista, dá aquela dorzinha, assim, mas em seguida já não sente mais nada. Também sempre antes de passar o fio, eu testo, ver se a pessoa não está sentindo nada, daí eu começo o procedimento. O procedimento ele demora em torno de umas 2 horas, porque eu sou bem detalhista, eu gosto de deixar as duas bem perfeitinhas, eu gosto de deixar as duas iguais, então é em torno de umas 2 horas. Bom, nós falamos até agora sobre esses métodos de correção, mas tem a parte estética também que você faz, né? Inclusive, chamou a atenção da Janice os locais onde você particularmente tem os brincos. Isso, ó, as orelhas puro brinco. Eu faço também toda a parte de perfuração de orelha. Faço toda a parte de furo de orelha humanizado, segundo, terceiro furo, toda a parte de australiano, todos os furinhos que a mulherada... Isso é uma moda. moda. Não sei se o Jackson tem condição de aproximar um pouco a câmera para mostrar mais a parte dos brincos dela, para o espectador poder confirmar, né, como é que é. Então, esse estilo, esse aqui, qual é que é australiano aí, por gentileza? Ali, ó, nós estamos vendo lá. Ó. Aqui, daí esta outra orelha também. E tem como você trazer algum exemplo para a gente, no teu celular mesmo, para a câmera, de alguma orelha que te chame a atenção, sem expor o teu paciente, ou não tem nenhuma que você consiga? Tenho, deixa eu ver. Bom, até que ela procura, Janice, vale ressaltar, né, que como nós falamos no início da entrevista, nos chamou a atenção, e é uma coisa que, pelo menos para nós, é diferente, mas como vai ganhando corpo, né, esse tipo de trabalho. Tanto que você muito bem ressaltava, né, que a agenda dela estava completamente lotada. Álvaro, e não é somente a questão estética, é muito além disso. A pessoa que está inconformada com a sua beleza, ela se sente insegura. Ela chega num ambiente e fica meio... E aí? Vem a comparação, imagino, né? Vem essa comparação, uma orelha realmente... Quando a pessoa tem um rosto mais fino, ela chama atenção. Sim. Uma das questões que a Luana mostrava para nós naquele dia, na própria mesa onde nós estávamos, como a situação do rosto da pessoa muda. Né? E depois ela vai explicar isso para nós. Olha o resultado, que incrível. Vamos ver se a gente consegue, né? Muito bom. Agora, você vê para uma pessoa como essas, né, a questão da autoestima, como... No caso dele, deve ser jovem, tem escola, tem faculdade, tem tudo pela frente. Uhum. Quer ver, ó? Tem uma outra aqui. Vou mostrar uma moça. Até sobre essa questão, Luana, enquanto você mostra, você pode falar que como muda, parece que muda o formato do rosto, né? Do rosto, isso. Parece até que a pessoa faz uma harmonização facial. Uau! Porque muda muito o formato do rosto. Eu quero, olha essa aqui, essa cliente em específico, eu demorei 3 horas para fazer a orelha dela. Porque a orelha dela era bem dura a cartilagem. E eu quero enfatizar esse sorriso no pós-procedimento. Deixa eu abrir aqui o sorriso dela. Ela está colecionando momentos pós-procedimento, Álvaro. Olha esse sorriso no pós. Isso é de satisfação. Era de orelha a orelha. Tipo, ela disse que ela nunca tinha prendido o cabelo na vida dela. Essa foi a moça que ela da academia. Pessoas jovens, pelo que dá para perceber. Sim, todos jovens. Luana, você tinha a explicação, né, para essa questão de como a gente olha para o rosto diferente, porque é o detalhe que chama a atenção. Isso aí. Quando a gente faz a orelha, antes a gente não chama atenção, porém você não nota. Nota, porém não é uma coisa que chama. Como é que eu vou explicar? É nessas palavras, mas assim, a orelha chama atenção, porém você não foca tanto, porque você é acostumado com o rosto da pessoa naquele formato. Com a orelha daquele tamanho, já é acostumado com o formato. Quando a pessoa, você vê o baque daquele rosto diferente, com a orelha mais para trás, dá aquela diferença. Entende? Suaviza, parece que o rosto diminuiu, parece que o queixo diminuiu, porque a orelha foi mais para trás. Então, dá toda uma diferença. O queixo diminui, então dá uma baita diferença. É uma assinatura dela em vários rostinhos por aí. E ela tinha uma história de vida de enfermeira, né? Isso. Trabalhava em hospital. E aí foi para esse lado. Trabalhei 3 anos como enfermeira padrão. Daí, ali na pandemia, eu pensei, não. O Covid me estressou demais, não consegui mais. Daí eu disse, não, chega, isso aí não é mais para mim. E daí peguei e fui para a parte mais estética.
Daí comecei a cuidar dos bebezinhos, furar os bebezinhos em casa, mais domiciliar. E até que uma mãe me olhou e falou bem assim, eu sempre quis furar minha orelha, será que tu não consegue furar? Daí, olha, eu só tenho brinco de bebê, nunca furei em adulto, posso tentar. Daí furei a orelha dela, ela me olhou assim, guria, tu tá perdendo dinheiro, não doeu nada. Deu, opa. Olha só como começa uma história, né? Daí acendeu a lâmpada do gênio, que nem os outros, né? Daí fui atrás de cursos para furar adulto, orelha de adulto, e assim comecei. Daí o pessoal me questionava, tinha a orelha rasgada. Eu quero furar do lado, porque minha orelha, tudo que é brinco, cai, o que que eu posso fazer? Fui atrás do curso de lóbulo. Então, sempre fui buscando o que a minha clientela pedia. Álvaro, ela tem assessor hoje. Quem me respondeu no WhatsApp foi um assessor. Em pouco tempo, né? Isso aí. O meu namorado, né, o Marcos, precisei trazer ele trabalhar comigo, porque... Deu muito certo. Deu muito certo, e daí, às vezes, o que acontecia? Eu estava atendendo, a mulher, ela é assim, né? Ela vê a publicação, ela quer que responda para ontem, porque ela quer a solução naquela hora, né? Ela não quer para depois, ela quer naquela hora. E daí o que acontecia? Às vezes eu estava atendendo e eu atendi já, ano passado, por exemplo, eu atendia em 28 cidades. Em um mês. Sim, às vezes eu ia em 2 cidades. Então... eu saía de casa às 6 horas da manhã, eu chegava em casa às 10 da noite, e daí que eu pegava meu celular, porque daí na estrada eu não podia pegar. E daí eu respondia uma cliente que me chamou às 8 da manhã, às 10 da noite. Às vezes o pessoal, já esfriava, a mulher é naquela hora. Desistia. Até que um dia eu tive um feedback negativo. Teve uma cliente que chegou para furar a orelha e ela disse bem assim, olha, Luana, eu só vim furar a orelha contigo porque realmente eu queria muito. Mas... sinceramente, você demorou muito para me responder. Teu sistema não tá bom. Opa, aí eu preciso de um feedback, né? Daí eu disse pro meu namorado, eu disse bem assim, Marcos, eu vou ter que contratar alguém. Ele já não estava muito satisfeito com o emprego dele, deu, olha, em vez de eu ter que pagar alguém para ir viajar comigo... Vamos resolver o negócio em casa. Mas assim, em vez de eu ter que pagar alguém para trabalhar comigo, vem construir comigo, vamos trabalhar junto, vamos pegar junto, né? Porque daí o dinheiro que eu iria pagar para alguém fica para nós, vamos construir o império junto, como eu falo, né? E agora a gente tem uma estética de orelha. Inclusive, quando a gente abriu o nosso CNPJ, o nosso contador, ele falou bem assim, olha, tu pode escolher o nome que tu quiser, porque você é a primeira estética de orelha do Brasil, não é do Rio Grande do Sul. O nome? Luana Almeida Estética de Orelhas. Olha só. O pessoal encontra nas redes sociais com esse nome isso, também. Luana Almeida Estética de Orelha.pf. Você viu, Janice, que ela disse que estava nervosa no início da entrevista, já está solta, fazendo brincadeira, né? Álvaro, não podemos esquecer de deixar um abraço para a audiência de Lagoa Vermelha que está nos assistindo. Vamos aproveitar e pedir para o pessoal, a NGTV é um canal novo, nós estamos em diferentes plataformas, é uma TV por streaming, nós transmitimos pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, pela Coprel TV, aí em 45 municípios, e nesse horário onde nós entramos com a programação ao vivo, nós estamos também no Facebook e no YouTube. São canais novos, então a gente pede a gentileza, se você estiver gostando da programação, também vai lá e passe a nos seguir nas redes sociais, né? Exatamente. Compartilhe as nossas publicações, se inscreve no nosso canal. E estamos recebendo muitas sugestões de pautas, de pessoas que têm o que mostrar, histórias para contar, assim como a Luana, que está aqui conosco hoje. Temos muitos talentos que podem, sim, contar com esse palco aqui chamado Contraponto. Muito bem. Luana, gratidão pela tua presença aqui, parabéns pelo trabalho, sucesso nas tuas atividades, sucesso você já está tendo, né? Mas que você alcance muito mais ainda. Muito obrigada a vocês pela oportunidade, espero que possa ajudar muitas pessoas ainda, estou à disposição. E muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada, Luana. Sucesso para você. Obrigada. A programação da NGTV segue. Na sequência vem aí a Aline Betcher com o programa Arquitetando. Contraponto retorna amanhã ao vivo a partir das 7h30 da noite. Todos vocês, obrigado pela audiência. Até lá. Boa noite.